Glória a Deus, a Ele a honra, a glória, a força e o poder. Eu sinto um pouco porque a gente vai perder um momento tão especial que é um culto pela manhã, né? Mas precisamos também, tem muita gente que vai estar viajando, vai estar descansando aí, e para manter um culto é preciso que as pessoas estejam participando de coração realmente, assim, né? E eu acredito que esse mês de janeiro a gente vai dar uma recuperada logo, vai crescer, vai ter não só 2, né, até mais, se Deus quiser, amém, amados? A vontade de Deus, vamos ampliar para cá, para lá, né, vamos desdobrar, nós estamos dobrados aqui, a folha é grande, já viu quando você pega uma folha, está dobrada, aí você vai desdobrando ela assim, ó, nós vamos desdobrar para lá, nós vamos desdobrar para cá, e vamos ficar todo mundo bem, amém? Quem crê nisso? Glória a Deus. Hoje, basicamente, não vai ser a última pregação do ano, porque nós vamos ter um projetando a partir de amanhã, só que a gente está terminando um tema chamado adoração, correto? E a gente aprendeu um pouco sobre adoração, e hoje eu quero compartilhar com vocês a vida de um dos homens assim que eu falo para vocês, com certeza ele valia por muitas pessoas. Paulo. O apóstolo Paulo era um tipo de cristão que ele valia por muitos cristãos. Como Davi valia mais do que um exército numa luta contra um gigante. Assim Paulo foi uma pessoa destemida. Ele sabia o que ele tinha que fazer, ele tinha uma convicção muito forte do seu chamado da parte de Deus. E com isso hoje nós vamos aprender de um dos momentos da sua trajetória. Paulo, o pessoal fala, os estudiosos falam que ele fez 3 viagens missionárias. E ele estava nessa segunda viagem missionária lá no capítulo 17 do livro de Atos. Atos capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo 16. E nós vamos ver alguns aspectos bem interessantes que parecem muito com a nossa realidade hoje. E a postura que Paulo adota diante das coisas, ela é de surpreender. Eu falo, nossa, eu tenho muito que crescer, eu tenho muito que ter mais coragem, eu tenho que ser mais ousado, mais intenso em Deus, para que eu possa chegar num padrão tão elevado como o de Paulo. Mas como nós estamos num processo, amém? O nosso processo é para a frente e crescendo sempre. O nosso processo na vida espiritual não é que eu cheguei num ponto e volto. Tem muitas pessoas que costumam fazer isso. Até o amado irmão Murilo mencionou que tem muitas pessoas que elas começam, só que elas parecem que perdeu o gosto pelas coisas de Deus, perdeu o valor pelas coisas de Deus, não se comprometem mais, elas têm mais compromisso com seus próprios desejos do que com as coisas de Deus, e a gente fica triste com essa situação, porque a gente sabe que o melhor de Deus foi entregue por nós. E a gente sabe que a gente precisa mudar a mente para experimentar qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E não é através das realizações dos meus desejos que eu vou alcançar uma paz, uma satisfação. É através de uma obediência em amor que a gente vai conseguir chegar num momento tão especial, tão glorioso diante do Senhor. É tão bom quando a gente faz algo que agrada a Deus. Você sente realizado, amém? Quem se sente realizado quando faz algo que agrada a Deus? Isso é muito bom, a gente sente, eu estou vivo no reino, esse sentimento que dá. Mas quando nós pecamos, quando nós nos afastamos, nós sentimos como pessoas, como lixo, a gente sente assim, a gente sente como descartáveis do reino, eu não presto mais, eu não sirvo mais, mas isso não é verdade. Deus, Ele tem um propósito de restaurar nossas vidas, não é o sentimento de cada um que vai guiar a nossa vida, é o Espírito de Deus. Pai, nesta manhã nós te louvamos e agradecemos, porque temos a oportunidade de estarmos reunidos aqui. Eu louvo o Senhor, porque o Senhor tem dado para nós manás, tem dado para nós direções, tem dado uma palavra que nos fortalece e nos alimenta. Que venhamos, ó Pai, não engolir tudo que o Senhor tem nos dado, mas venhamos mastigar, que venhamos degustar, que venhamos apreciar tudo que o Senhor tem nos dado. E esta manhã eu peço que através da Tua palavra, o Senhor mude em nós algumas coisas que estão fora, que o Senhor traga luz a algumas coisas que há trevas em nós, e que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento para compreendermos o que o Senhor
realmente quer de nós. Em nome de Jesus nós oramos e também agradecemos ao Senhor pela família que nos assiste, que o Senhor alcance cada lar, cada vida, que eles sejam abençoados aonde eles estiverem, em nome de Jesus. Eu vou dar o contexto aqui do que aconteceu no capítulo 17, antes do versículo 16. Paulo estava pregando, ele estava com Silas e Timóteo pregando em Tessalônica. Aí os judeus ficaram enciumados e correram atrás deles e queriam pegar eles. Eles se esconderam e eles não conseguiram achar. Prenderam só um cristão chamado Jason. Mas Paulo sumiu, desapareceu ali, foi ninja, né? Mas o pessoal de lá, os judeus de lá, estavam querendo dar fim nele. Aí o que acontece? Secretamente ele vai para Bereia. Bereia nós sabemos que é uma cidade onde os cristãos, tudo que fala para eles, examina na Bíblia. Não, peraí, deixa eu ver se está na Bíblia. Se não tiver, eu não aceito. Isso é uma atitude louvável, não é verdade? Quando alguém fala alguma coisa para você, você fala, peraí, não, está batendo não. Deixa eu ver se tem alguma coisa que a Bíblia fala sobre isso. Se tem, irmão, palavra boa, hein? Se não, joga fora. Só que quando ele está em Bereia, os caras lá da Tessalônica descobriu e foi lá para pegar ele de novo. Aí o que acontece? Paulo ele vai e sai e vai para Atenas, que é onde a gente vai concentrar aqui esse relato. Então ele chega em Atenas e quando os irmãos levaram ele até Atenas, ele fala assim, olha, manda Silas e Timóteo vir depressa. Aí a gente começa a ler a palavra aqui no versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Versículo 17. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, ou os gentios que criam, também na praça, chamada Ágora, todos os dias entre os que se encontravam ali. Só um momentinho, só esses 2 versículos por enquanto. O que acontece? Quando nós viajamos, quando nós vamos conhecer outros lugares, a mania que nós temos é de fazer uma selfie, tirar foto, ver tudo, que coisa bonita, coisa linda. Mas um adorador, uma pessoa que está conectado com Deus, ele consegue ver o que existe por trás das coisas. Essa é uma percepção, o que está por trás disso, e esse é o grande discernimento que Deus quer que nós tenhamos. Existe até um dom específico, em 1 Coríntios capítulo 12, que vai falar assim, um dom de discernimento de espírito, é você ter a noção do que acontece no espiritual. E Paulo ele passeava pela Atenas, e só para você ter uma ideia, amados, estátuas públicas de deuses, ali havia mais de 30.000, Xenofontes e outras pessoas chegam a dizer que a cidade era um altar, ela não era uma cidade. Alguém, Diógenes, ele chegou com uma lanterna, não lanterna de pilha que naquela época não tinha, mas algo com iluminação, durante o dia, e alguém perguntou para ele, falou o seguinte, por que você está fazendo isso? E ele disse o seguinte, eu estou tentando achar um homem aqui na cidade, porque aqui só tem deuses. Tamanha era, a idolatria daquela cidade, porque era Deus para qualquer coisa. Era um Deus, a gente não pode desagradar ninguém. Então tem Deus tal, Deus tal, né? Aí o que acontece? Paulo, no seu espírito, ele se revolta. O termo da palavra aqui é como se ele tivesse uma convulsão espiritual, mais próximo a um ataque epilético espiritual, porque ele falou, meu Deus, que tamanha distância essas pessoas estão de Deus, eles não conhecem Deus. E é justamente isso que talvez a gente precisa aprender nos dias atuais. A gente sabe que coisas são mentiras. Vou dar um exemplo aqui, quem achar ruim achou, não estou nem aí. Papai Noel, por exemplo, é do capeta, para mim é do capeta. Quem gosta dele, beija, tira foto. Mas eu tenho minha concepção, ele não é Deus, ele não dá presente, foi criado, né? Então eu vou alimentar algo, para mim isso é uma idolatria comercial, tá? Então tem muita gente triste porque não recebeu o presente do Papai Noel. Mas eu vou falar para você, nós temos o Papai do Céu, e Ele deu o maior presente para nós, o dom da vida,
que está em Cristo Jesus. Aí o Paulo, ele fica ali, naquele esquema ali, e fala assim: meu Deus, eu não aguento ver isso, porque eu sei o que está por trás disso, e o que está por trás não é Deus. Então a gente anda por vários lugares, a gente fala: nossa, que lindo, mas a gente para, porque a gente só está no nível alma, e não entra no nível espírito e fala: peraí, esse trem está errado. Amados, hoje existe mais de 10 mil religiões. Tem um missionário chamado, deixa eu ver se eu lembro, Davi Barrett, eu acho. Ele catalogou mais de 10 mil religiões, mais de 10 mil caminhos que as pessoas querem chegar a Deus. E a gente sabe que está escrito em João capítulo 14, versículo 6. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe nenhuma forma, nenhum sistema, nenhuma ideologia, nenhuma filosofia que liga o homem a Deus a não ser Jesus, uma pessoa viva. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Só que Paulo, além de perceber isso, ele tinha uma grande convicção do que ele deveria fazer na sua vida. Talvez esse seja o grande mal de muita gente, que não sabe qual que é a sua missão de vida. Ele sabia: eu fui chamado para anunciar o Evangelho de Cristo. E no versículo 18 falava que ele ia lá nas sinagogas, pregava. E sinagoga funciona só no sábado. E no domingo e segunda a sexta, onde que ele fazia? Ele ia para a praça pregar. Ele não parava: não, meu chamado é falar de Deus, então eu não vou parar. Na sinagoga eu vou no sábado, e nos outros dias eu vou para a praça. Aí o que acontece? Versículo 18 a 21. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer este tagarela? A palavra tagarela não é, nosso sentido hoje é o seguinte: é a pessoa que fala muito, não é? É uma matraca que fala, né? Fala demais, é um tagarela. O sentido dessa palavra, ela é muito pejorativa. Era um tipo, é considerado uma ave que pega semente no esgoto. Alguém que fala coisas que não é dele mesmo. Alguém que fala coisas que não é, ele não tem uma personalidade de falar algo próprio. Ele pega a palavra dos outros e começa a falar. Então o sentido que eles depreciam Paulo é falando isso: esse cara aí não fala coisa com coisa, não é nada, é lixo. E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Essa era a base teológica de Paulo: pregar Cristo Jesus e a ressurreição. Amém? A gente quase não fala de ressurreição hoje, né? Mas a gente canta, não canta? Que bênção. Então, tomando consigo, levaram a Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Olha só, Areópago, olha para você ver, tanto que ele é um lugar idólatra. Quem já viu aqueles filmes, sabe que tem os deuses gregos, né? Um dos filhos de Zeus é Ares, não é? Que é considerado o deus da guerra. Em algumas versões eles chamam de Marte. Então significa colina de Marte ou colina de Ares, esse lugar. Era um anfiteatro onde as pessoas, era como se fosse um fórum, eles iam lá, e se a pessoa tinha algo aceitável, passava no clive deles, e eles falavam: não, você pode falar isso aqui e ensinar pra gente. Senão eles reprovavam. Então eles falavam: vamos para lá. Aí eles fazem, vamos ver o que é qual versículo 19, não é? Volta só um pouquinho. Então, tomando consigo, levado para lá, dizendo: poderemos saber o que nova doutrina é essa que ensinas? Por que que eles fazem essa pergunta? O versículo 20 responde. 20 em diante. Pois que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. 21. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outras coisas não cuidavam ou não se ocupavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Amados, esta é uma das grandes cidades que era considerado a mente do mundo, né? É lá que tinha os maiores pensadores. Você consegue lembrar de algum filósofo famoso? Aristóteles, Platão. Isso, esse povo tudo estava ali, não na época de Paulo, é claro, mas tudo passava naquele lugar, porque era como se fosse a universidade pensante do mundo.
Se você acha que existe universidade famosa hoje, nessa época existia uma cidade que era considerada. Então todo mundo queria aprender sabedoria e ia para lá. Lá era o berço da filosofia. E o Alexandre o Grande fez uma grande conquista, espalhou muito. E a estratégia deles, além de ser bélica de Alexandre, ele tinha também uma estratégia intelectual. Se você ganhar a mente da pessoa, hoje existe uma revolução intelectual que ela tem mais poder do que uma revolução armada. Ela muda a mente. Existem pessoas que têm a função de colocar suas opiniões na mente das pessoas e fazer com que essas pessoas sigam aquilo que elas querem. Elas implantam, elas emplacam ideologias e filosofias. Aqui o texto fala que havia dois tipos de filósofos: os epicureus, que geralmente eram seguidores de Epicuro. Então, como que eles criam? Eles eram muito materialistas. A vida deles é assim: enquanto você está vivo, viveu, depois acabou, não tem mais nada. Aí, nesse pensamento, eles anulavam toda a existência de um ser espiritual. Então, para eles não havia Deus, eram ateus. Já que a gente vai comer e beber, amanhã morreremos, então vamos fazer de toda forma que a gente quer. Por isso eles eram adeptos ao prazer. Eles tinham uma linha hedonista. Existiam os filósofos hedonistas, mas eles também tinham a busca pelo prazer. Então eles usavam a sua vida para buscar todo tipo de prazer. Então tudo que você acha que é pecado, que é prazeroso, eles conseguiam fazer isso também. Olha para cá. Essas pessoas, eles não só pensavam assim, mas ensinavam as pessoas a viverem assim. Isso é diferente do nosso mundo hoje. Hoje as pessoas são materialistas. Hoje existe o ateísmo que está em vários ciclos, principalmente nos ciclos pensantes, em lugares pensantes, em faculdades. Então existe um ateísmo ali. As pessoas não falam declaradamente isso, apesar que ultimamente está sendo, né? Mas elas colocam as suas ideias de forma que as pessoas começam a agir de uma forma materialista, ateísta e hedonista, buscando prazer. Então isso está inculcado nisso. E foi para essas pessoas que Paulo se posiciona e vai começar o seu discurso. Aí ele também encontra os estoicos, que eram seguidores de Zeno. E esses aqui, eles tinham muita questão da razão. Eles pensavam e usavam muito a razão, mas eles eram politeístas. Eles acreditavam que Deus tinha várias emanações, a manifestação, então eles tinham vários deuses. E aqui, por isso que você vê na cidade, há inúmeras estátuas de ídolos a deuses naquele lugar. Aí Paulo começa a pregar a Jesus e a ressurreição para aquele povo. Olha só o versículo 22 a 31, esse é o grande discurso de Paulo, que eles deram a oportunidade dele falar. Paulo, ele aproveita todos os momentos. Eu não sei se alguns de vocês já leu um livro chamado Fator Melquisedeque. Alguém já leu esse livro? Então eu vou ficar com a mão levantada. Você já leu? Não? Não? Mas quer, né? Eu sei. Então quem não leu, quer. Esse livro ele é muito interessante. Eu vi, esses dias eu estava vendo algumas pessoas, um ensino, e eles, todas as duas pessoas que eu estava vendo, falando sobre um tema, alguém perguntou, qual livro você recomenda alguém ler? Ele falou assim, Fator Melquisedeque, todos os dois. Aí eu fui verificar, tinha mais um outro que também recomendava. Eu falei, mas se esses caras aqui são tão bem assim na frente da gente, recomenda ler esse livro, então é um livro bom de se ler. E eu particularmente, eu li um quarto dele já. Eu parei porque era livro emprestado, né? Eu tive que devolver porque eu estava com outras coisas. Mas a ideia do livro é muito interessante. Deus se revela na cultura do povo e Paulo pega aquilo e começa a falar para as pessoas, olha, existe um Deus aqui. Olha só o que ele diz, versículo 22. Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse, senhores atenienses, e em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, em outras versões piedosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito, ao Deus
desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, olha só, pessoas adoram sem conhecer, é precisamente aquele que vos anuncio. Verso 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só fez a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro e a prata ou a pedra, trabalhados por a arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica a todos os homens que todos, em toda parte, se arrependam. Solta aí. Aqui ele começa o grande discurso dele, e ele pega um daqueles monumentos, está escrito ao Deus desconhecido, e ele faz uma menção de algo que aconteceu há mais ou menos 500 anos atrás. Havia uma praga muito forte, nível pandemia, lá em Atenas, e matou muita gente. E as pessoas começaram a fazer sacrifício a vários deuses para ver se aplacavam. Era uma das formas de cultuar a Deus primitiva, né, e que hoje as pessoas também fazem isso, fazer alguma oferta a Deus para Ele abençoar e não deixar o castigo rolar em cima, né? Aí o que acontece? Eles tentaram de tudo e nada deram certo. Aí eles chamaram um homem, deixa eu ver se eu lembro o nome dele aqui. Deus me livre, deixa eu ver se eu acho. Epimênides, né? Então chamaram, ele era de Creta. Chamaram ele chegou lá e falou para eles, falou: o seguinte, vocês vão colocar nessa colina, onde era o aerópago lá, várias ovelhas, deixam elas com fome, deixa elas aqui, depois de um tempo vocês soltam elas, se elas forem para a grama, não tem nada mais que vocês possam fazer, mas se elas forem, ficaram reunidas somente num lugar, ali vocês vão fazer um altar ao Deus desconhecido, que a gente sabe quem é, e vocês vão sacrificar as ovelhas. E eles fizeram isso, soltaram as ovelhas, as ovelhinhas, foi lá para um lugar, não tinha nem grama, ficaram lá, e lá eles fizeram um altar ao Deus desconhecido e sacrificaram as ovelhas. Paulo faz essa menção, porque ele fala assim: olha, vocês adoram a alguém que vocês nem conhecem, vocês adoram aquilo, nem fala alguém, fala aquilo, né? Tão distante é de uma pessoa a adoração daquele povo. Vocês adoram alguém que vocês não conhecem. E é justamente sobre esses que vocês não conhecem que eu vim falar. Por isso que é uma novidade. Se eu fosse falar de Zeus, se eu fosse falar de outro aqui, vocês iriam conhecer. Mas esse aqui não. Aí ele fala: olha, para você ter uma ideia, a gente sabe, né, amados, que a gente só pode adorar a Deus se a gente conhecê-lo. Não é verdade? Jesus diz isso para a mulher samaritana: vós adorais que não conheceis, nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Quer dizer, você só pode adorar a Deus através de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então todo mundo que tenta adorar a Deus, ele faz um tipo de culto que não atinge, porque Jesus é o caminho, Jesus é a passagem para a gente chegar a Deus. Não tem como, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não tem como adorar a Deus se não tiver Jesus na vida. Aí o que acontece aqui? Ele começa a dizer para aquelas pessoas que vocês precisam conhecer. E esse Deus é Senhor do mundo e não precisa ser servido. Eu assisti um filme chamado Fúria de Titãs. Alguém já assistiu? Filme nós assistimos, né? E esse filme tinha lá o Perseu, que era um personagem do filme, e tinha os deuses lá. O Zeus, que era o Deus mais poderoso, ele estava ficando fraco. Sabe por quê, amados? Os homens não queriam mais adorá-lo.
E ele começou a ficar fraco. E o irmão dele foi contra ele, que era do mal, né? Tal. Na verdade, todos eles eram do mal. Mas, só para você ilustrar aqui, o nosso Deus, ele não fica forte nem enfraquece se ele tem adoração ou não. O nosso Deus, ele é criador de tudo. E Paulo está falando o seguinte: olha, peraí. Existem pessoas que ela tem a imagem de Deus na sua mente intelectual de um jeito, mas na sua vida prática é de outra forma. Eu acredito que Deus é poderoso, onipotente, onisciente, mas quando eu passo por algum perrengue, eu penso que Deus está fraco. Eu penso que Deus é inoperante, eu penso que Deus não tem poder de fazer tal coisa. Eu tenho que ajudar Deus, eu tenho que joelhar e ajudar Deus através da minha oração. Amados, a oração não muda Deus. Se oração e intercessão mudasse a Deus, o nosso Deus não seria Deus. Seria alguém influenciado. A oração, o poder que ela tem é de comunicar, é de entrar em comunhão e de revelar a vontade de Deus para nós, para que nós venhamos andar conforme Ele quer. Mas nada do que eu faça, nada que você faça, pode mudar Deus, pode acrescentar alguma coisa a Deus. Nem eu falar glória a Deus, acrescenta glória a Ele, porque Ele já tem a glória dEle e Ele não divide com ninguém. Se Ele dividisse glória aí, falar, ó, o irmão tem um pouquinho de glória, então joga para Deus de volta. Mas não é assim que funciona. Paulo está dizendo, existe um Deus que é Deus, e é o único Deus. Talvez vocês estão buscando várias coisas até hoje, mas vocês não encontraram o verdadeiro, esse que é desconhecido para vocês. Agora eu venho revelar, Ele é Senhor de todas as coisas. No versículo 24, 25 ele fala isso. No versículo 26, 27 fala que o homem é criação de Deus e precisa de Deus. Em 1958 foi criado uma teoria chamada Teoria da Evolução. Lançaram um livro em 1959, A Origem das Espécies, que foi Darwin e Alfred, alguma coisa lá. A partir desse momento, as pessoas ficaram iludidas com essa teoria. Ela nem é uma verdade, é uma teoria. E até hoje se ensina isso nos lugares de ensino. Mas Paulo está dizendo, não é assim que funcionam as coisas. O homem, ele foi criado, ele é uma criação de Deus, e ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Ele não foi criado, não foi desenvolvido, ele não é um projeto final de uma evolução de alguma espécie. O homem foi criado por Deus. Amados, eu fui criado por Deus, você foi criado por Deus, os animais foram criados bem antes de nós, mas nós fomos criados por Deus. Deus colocou parte dele em nós, Deus colocou em nós, conforme Eclesiastes capítulo 3, eternidade no coração do homem. Por isso que o homem, ele fica querendo buscar algo para adorar, e quando ele não encontra o verdadeiro Deus, ele passa a ser um idólatra nessa terra. Essa é a verdade. Nós fomos criados. Paulo, ele acaba aqui, né? Existia várias formas das pessoas dizerem como surgiu o homem, né? Ali havia o berço da filosofia. Filósofo significa amigo da sabedoria, e eles tinham a forma de pensar, mas eles falam, não, o Deus desconhecido que vocês não conhecem, esse vocês vão ter que saber que Ele fez todas as coisas. E no versículo 28 e 29 diz que Deus, ele quer relacionar com o homem, e que a idolatria, esse culto, é algo estúpido, porque Deus, ele quer relacionar com o homem. Apesar de Deus ser transcendente, algo que parece não ser atingido, Ele ao mesmo tempo, ele é imanente, Ele está presente em nós. Deus é Espírito, e não há lugar nenhum que a gente possa se esconder dEle, ou fugir dEle. E aqui ele começa a dizer, Paulo começa a dizer, esse Deus, Ele é dono de tudo, Ele é criador de tudo, Ele sustenta tudo, Ele faz com que todo mundo tenha e possa ter uma oportunidade de se relacionar com Ele. E ele diz o seguinte, que destinou um varão, nos versículos, deixa-me ver aqui,
no versículo 30 e 31, ele vai dizer o seguinte, Atos 17, 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Olha só a ordem. Porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Essa é a maior prova do poder de Deus, ressuscitar Jesus dentre os mortos. Aqui há uma coisa muito interessante, há uma ordem. João Batista começa a pregar: arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Jesus prega arrependimento, que é chegado o reino de Deus. E Paulo fala assim: olha, existe uma palavra, nós temos que pregar sobre arrependimento. Engraçado que nós não fazemos isso hoje. E muita gente não entende o que é o arrependimento. O arrependimento está baseado em 3 coisas. A primeira delas é uma mudança de mente. Romanos 12, 2. Renovai a vossa mente para que experimenteis qual é a boa. Então a primeira coisa é você saber que você está errado e precisa se arrepender. Você precisa saber que não está certa a sua vida e você precisa arrepender. A segunda atitude é a tristeza. Segundo 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10 vai dizer o seguinte, que existe 2 tipos de tristeza. A tristeza de Deus que leva arrependimento para a salvação, e a do mundo para a morte. Então, quando alguém realmente reconhece que ele precisa de Deus, que ele está vivendo uma vida errada, que ele está errando o alvo, que ele está fora do propósito de Deus, ele entende isso na sua razão, mas ele sente isso na sua alma, ele sente tristeza: como eu pude decepcionar um Deus maravilhoso, meu Pai? E a terceira atitude é que ele volta, ele tem uma mudança de direção, ele volta a Deus. Davi é um grande exemplo de pessoa que sempre pecava e ele corria para Deus. Tem gente que peca, ele some da igreja, ele sai dos grupos, ele não fala mais com o pastor. E engraçado que várias pessoas que fazem isso, ele sempre está encontrando com um crente. Não tem paz para quem está desviado, amados. Não tem paz. Eu fico pensando assim, nossa, eu já vi várias pessoas falando: pastor, quando eu estava naquela fase, eu só via crente. Onde eu ia, eu encontrava com crente. Eu não tinha paz. Eu falei: então volto para Jesus. Pois é, voltei, agora que eu tenho. Agora você tem paz, vai atrás dos que estão sem paz, não é verdade? Gente, um desviado é a coisa mais perigosa que existe no mundo. Eu falo para você e provo na Bíblia. O Jonas estava desviado dos propósitos de Deus, quase afundou um navio. Os caras tiveram prejuízo de carga. Imagina, todo mundo vindo lá do Paraguai com carga lá no navio de Jonas, comprando, a promoção da Black Friday, todo mundo no navio assim. Aí um desviado lá dentro, todo mundo tem que jogar lá televisão, notebook, celular, um monte de coisa no mar, porque aí já vai morrer. Aí vai descobrir, tinha um desviado lá dentro. O que você faria? Talvez a mesma coisa que eles fizeram, jogaram ele dentro d'água. Não é verdade? Então, amados, há uma diferença de arrependimento e de remorso. Tem 2 exemplos de discípulos de Jesus que podem ilustrar isso. Judas, ele teve um remorso. Ele passou por 2 fases do arrependimento. Ele descobriu que estava errado. Ele sentiu profunda tristeza, até devolveu o dinheiro. Mas ao invés de voltar para Jesus, ele foi suicidar. Fugiu. Pedro negou Jesus. Ele sabia que ele estava errado. Ele ficou triste com isso. Mas ele foi para Jesus. Amém? Glória a Deus. Conta uma história que tinha 2 amigos que eles eram muito chegados, tal. Aí um desses, ele cometeu um crime. E ele chegou para o amigo dele e falou assim: meu amigo, eu cometi um crime, eu vou fugir. Aí o amigo dele falou assim: faz isso não, mano, eu sou advogado, eu vou te ajudar, cara. Faz isso não. Eu falei: não, mano,
eu não consigo ficar aqui, eu tenho muito medo de ser preso e ser condenado e tal. Eu falei, não, eu sou advogado, vou te ajudar, pode ficar tranquilo, confia em mim. Aí ele falou, não, eu vou fugir. Fugiu. Passado 10 anos, ele aparece na cidade, todo acabado. A pessoa que não tem paz na vida, ele vai definhando em vida, é muito ruim isso. A pessoa que vive num pecado é assim. E ele chegou e procurou o amigo dele e falou assim, ô meu amigo, eu sei que passou muito tempo, mas eu queria ver que você pode me ajudar. Aí o amigo dele falou assim, o que você quer que eu faça? Eu queria que você advogasse para mim a minha causa, porque você é advogado e tal. Aí o amigo dele olhou para ele com um olhar bem triste e falou assim, há 10 anos atrás eu poderia te ajudar porque eu era advogado. Hoje eu não posso porque eu sou juiz. Assim também é Jesus. Hoje, em 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz que ele é um advogado justo e fiel, está à direita do Pai e intercede por nós. João está falando, se alguém pecar, volta para ele, que ele é advogado. Mas chegará um dia, conforme Paulo está dizendo aqui, que esse Jesus que é advogado hoje, vai ser juiz, já não vai dar mais tempo. Já era. Então, o tempo presente é o agora. O momento de decisão é quando pode. E quando todas aquelas pessoas ouviram isso, e ele falou sobre ressurreição, eles começaram a ter 3 tipos de atitudes. E é justamente essas atitudes que toda pessoa tem quando ouve a palavra de Deus. A primeira atitude aqui foi de escarnecer, está lá no versículo 32. Que diz assim, quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Só por aqui. 2 atitudes tivemos aqui no versículo 32. A primeira, eles não quiseram. Quando alguém escarnece, zomba, despreza, ele está dizendo, eu não quero isso. Quantas e quantas pessoas já pregaram, quantas e quantas pessoas de nós já pregamos para amigos, familiares, e eles falam, não quero isso não. Eles não conseguem ver o que nós estamos apresentando é uma pessoa e não uma religião. Eles não conseguem enxergar pelos olhos espirituais, porque eles estão numa cegueira, que nós não estamos dando para eles mais uma opção, nós estamos dando para eles a única solução para a vida deles, a única pessoa que pode salvar, que é Jesus. Nós não estamos oferecendo uma religião, nós estamos oferecendo um rei, um Senhor que pode salvar. Mas muitos rejeitam. Outros, ele tem a atitude de falar assim, outro momento, hoje não, agora não, depois você me fala sobre isso. É uma atitude de protelar as coisas de Deus. É quando nós recebemos um encargo de Deus, uma palavra de Deus, e a gente fala assim, ah não, depois eu vou fazer. É igual muita gente faz no final do ano, não, começo de janeiro eu paro, eu faço a dieta, mas enquanto isso, na sala de justiça, né, aumenta-se o pânceps, né, que é essa musculatura da pança. Tem muita gente que quando você fala para eles, olha, o Senhor está te chamando, eles falam, não, eu tenho que fazer tal coisa, jogando para depois. E eu quero dizer uma coisa, a gente não sabe se tem depois, não sabe. Quando as pessoas pregavam para mim, muitas pessoas já pregaram, já perdi a conta, eu sempre disse, ou não ou depois. E algumas vezes eu falei sim. Eu pensava que o mundo ia acabar no ano 2000, né? Aí eu falava assim, quando chegar em 1998, para não ficar em cima da hora, eu vou aceitar Jesus. Aí foi em 97, foi um ano antes. Mas, engraçado, né? Eu profetizei e aconteceu. Mas, pela misericórdia de Deus, teve o ano de 97, o ano 98, 2000 até 2021. Mas a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Ninguém aqui tem controle. Nós temos agendas, nós temos compromisso com a próxima semana, com o próximo mês, próximo ano. Mas a gente não tem poder de saber se realmente estaremos ali. Mas no versículo 24, houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Versículo 34.
Entre eles estavam Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, ministra de alguma coisa, com ele e outros mais. Aqui, a gente vê os 3 tipos de atitude. Tem um carro ali com alarme ligado, hein? 3 tipos de atitude. A pessoa que rejeita, a pessoa que deixa para depois e as pessoas que acreditam. Graças a Deus, nós aqui somos das pessoas que acreditam na palavra de Deus e temos ela como vida. Graças a Deus fomos alcançados. E diante de todo o ensinamento que nós podemos aprender durante todo esse ano, não só em termos de adoração, mas todo esse ano, a gente sempre vai ter essas 3 atitudes: não crer, deixar para depois ou acreditar. E a partir do momento que nós acreditamos, nós andamos nessa verdade e assim nós temos as mudanças que desejamos. E eu vou falar uma coisa aqui para você muito séria. Paulo, ele pregava porque ele tinha esse encargo de pregar. Ele não pregava com a motivação de resultado, ele pregava com a motivação de obediência. Muitas pessoas têm medo de ser rejeitado quando vão falar de Deus. Não entra nessa questão. Entra na questão de que você tem uma mensagem viva de Deus, para que as pessoas possam crer nele e serem salvas em nome de Jesus. Amém?